Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido da inscrita Daniela Gonçalves, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para PEB-1 da Prefeitura de Jundiaí, que aconteceu no dia 4 de agosto de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então, bora lá! A primeira questão dessa prova, pessoal, foi essa questão 16, e foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: uma professora preparou determinado número de fichas coloridas para uma atividade pedagógica, sendo que 3/5 dessas fichas eram azuis. Entre as demais fichas, 3/4 eram amarelas e as outras 15 fichas eram verdes. O número de fichas amarelas era igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando aqui que essa professora ela preparou um determinado número de fichas coloridas para essa atividade pedagógica. Mas qual foi esse total de fichas que ela preparou? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que esse total de fichas que a professora preparou foi uma quantidade X. Mas nós sabemos que dessas X fichas, ele está informando aqui que 3/5 delas eram azuis. Então as fichas azuis correspondem a 3/5 desse total de fichas aqui, que é X. Então as azuis são 3/5 de X. O texto também informou para a gente que entre as demais fichas, 3/4 eram amarelas. Bom, quantas são essas demais fichas? Repare, se o total de fichas aqui é X, e as azuis são 3/5 de X, as demais é o que sobrou, é o que restou. Então, quantas que restaram aqui? Veja, 3/5 do total aqui são azuis. Então, o que restou aqui só pode ser 2/5 de X. Repare, 3/5 de X são as azuis. As demais só pode ser 2/5 de X. Ele informou que entre essas demais fichas, 3/4 eram amarelas. Então as fichas amarelas aqui correspondem a 3/4, mas dessas demais aqui, ó. Então é 3/4 dessa quantidade aqui. Portanto, é 3/4 de 2/5 de X. De matemática é vezes, então vai ser 3/4 vezes 2/5 de X. Repare, já poder simplificar aqui, ó, esse 2 em cima com esse 4 embaixo. Dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 2. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. E agora aqui é uma multiplicação de fração. Então vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Vezes x aqui, ó, 3x. 2 vezes 5, 10. Portanto, as amarelas correspondem a 3x sobre 10. E informou que as outras 15 fichas eram verdes. Então as fichas verdes aqui eram 15. E eu quero saber qual que é o número de fichas amarelas. Então a gente precisa determinar aqui o valor do x para a gente encontrar aqui a quantidade de fichas que são amarelas, que é 3x sobre 10. Mas observe, se a gente somar todas as azuis aqui, que é 3/5 de x, com todas as amarelas, que é 3x sobre 10, mais todas as verdes, que são 15, isso tem que dar o total de fichas que ela preparou, que é x. Então somando aqui a quantidade das azuis aqui, ó, que é 3/5 de x, mais a quantidade das amarelas, que é 3x sobre 10, mais as verdes aqui, que são 15, isso tem que dar o total de fichas, que é igual a x. Chegamos nesta equação de primeiro grau aqui para a gente resolver, mas observe, é uma equação que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Qual que é o nosso mínimo aqui, ó, entre 5 e 10? Como 10 é múltiplo de 5, então nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser 10. Agora que a gente já sabe quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima.
Então 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 vezes x vai dar 6x. 10 dividido por 10 dá 1. Vezes mais 3x vai ficar mais 3x. 10 dividido por 1 tem aqui embaixo vai dar 10. Vezes 15 vai ficar mais 150. 10 dividido por 1 tem aqui embaixo fica 10. Vezes x aqui vai ficar 10x. Juntando aqui os termos semelhantes. 6x com 3x, 9x, mais 150, isso é igual a 10x. Vamos pegar esse 9x e vamos passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 150, que é igual. Passando 9x para cá, vem menos 9x. 10x menos 9x vai dar x. Se 150 é igual a x, então x é igual a 150. Pronto, achei o valor do x, que é o total de fichas que essa professora preparou. Assim, essa professora preparou 150 fichas. Mas nós queremos saber qual que é o número de fichas amarelas. O número de fichas amarelas é 3x sobre 10. Só que agora eu já sei que o valor do x é 150. Então aqui é só fazer essas continhas. Vamos colocar aqui, ó, traço de fração. 3 vezes 150 vai dar 450. Dividido por 10 vai dar quanto? Vamos cancelar esse zerinho de cima com o zerinho de baixo. Vai ficar 45 sobre 1, que é 45. Portanto, o número de fichas amarelas aqui são 45. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: uma folha de papel cartão com 66 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura foi totalmente dividida em quadradinhos iguais e de maior lado possível. Sabendo que 7/8 desses quadradinhos foram utilizados na confecção de um mosaico, o número de quadradinhos não utilizados foi igual a qual desses daqui? Então observe, falou que nós temos essa folha de papel cartão aqui com 66 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então vou colocar aqui um retângulo para ilustrar essa nossa folha de papel cartão com 66 centímetros aqui, ó, de comprimento por 48 centímetros de largura. Informou que ela foi totalmente dividida em quadradinhos iguais e de maior lado possível. Então a gente vai colocar aqui, ó, nessa folha aqui, ó, vários quadradinhos. Eu vou colocar aqui, ó, vários quadradinhos, tanto aqui, ó, no sentido do comprimento, quanto aqui, ó, no sentido aqui, ó, da largura. Então ela vai dividir toda essa folha aqui em quadradinhos todos iguais. Bom, como são quadradinhos iguais, nós sabemos que um quadrado, todos os lados são iguais. Então, vou falar que o lado de cada quadradinho desse aqui, ó, vai ser um lado L. Mas quantos quadradinhos que a gente vai colocar aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, do comprimento? A gente não sabe quantos quadradinhos que a gente vai colocar aqui no sentido do comprimento. Também não sei quantos quadradinhos que a gente vai colocar aqui, ó, nesse sentido da largura. Mas eu sei que se a gente pegar aqui esse comprimento aqui dessa folha de papel cartão, que é 66, e se a gente dividir isso aqui pela medida de um lado aqui do quadrado, então se eu dividir aqui pelo lado do quadrado, eu vou saber quantos quadradinhos que eu vou poder colocar aqui nesse sentido do comprimento. Da mesma forma, se a gente pegar aqui, ó, essa largura toda aqui é 48, e se a gente dividir aqui pela medida de um lado desse quadradinho aqui, eu vou saber quantos quadradinhos a gente vai colocar aqui, ó, no sentido da largura. Como toda essa folha precisa ser dividida, falou que ela foi totalmente dividida em quadradinhos iguais. Então, se toda essa folha foi dividida, significa que essas divisões aqui são exatas. E se essas divisões são exatas, então esse número L que a gente está procurando aqui, que é ao lado de um quadradinho desse aqui, ele precisa ser um divisor desses números aqui. E repare que precisa ser o mesmo divisor para os dois. Portanto, é um divisor que é comum. A questão também informou que o lado aqui, ó, precisa ser o maior possível. Então, esse lado aqui, ó, precisa ser o maior possível. Assim, nós estamos procurando o maior divisor comum. Ou seja, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses dois números, 66 e 48. Para a gente determinar esse máximo divisor comum entre esses dois números, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. A gente pega esses dois números e escreve aqui embaixo,
Vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Mas dessa vez a gente não vai fatorar os números. A gente precisa pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 66 e 48 ao mesmo tempo? Como os dois números aqui são pares, então a gente pode dividir os dois números aqui por 2. 66 dividido por 2 aqui vai dar 33. 48 dividido por 2 aqui vai dar 24. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números, 33 e 24, ao mesmo tempo? Não pode ser mais o 2, porque o 2 só dá para dividir 24, não dá para dividir 33. Mas repare, dá para a gente dividir os dois números aqui por 3. 33 dividido por 3 aqui vai dar 11. 24 dividido por 3 vai dar 8. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números, 11 e 8, ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta a gente multiplicar isso aqui, 2 vezes 3, 6. Assim, o máximo divisor comum entre 66 e 48 deu 6. Esse máximo divisor comum que nós encontramos é exatamente esse valor L aqui, que é o lado desse quadradinho. Então, o lado desse quadradinho aqui tem que medir 6 centímetros. Dessa forma, ao pegar aqui essa medida do comprimento, que é 66 centímetros, e dividir pela medida de um lado do quadradinho, que é 6 centímetros, quantos quadradinhos a gente vai poder colocar aqui no sentido do comprimento? 66 dividido por 6, já poder colocar aqui 11 quadradinhos. Então, aqui no sentido do comprimento, a gente vai poder colocar aqui 11 quadradinhos. E aqui no sentido da largura, quantos quadradinhos que a gente vai poder colocar? 48. Dividido aqui pelo lado do quadrado, que é 6, 48 dividido por 6, isso aqui vai dar 8 quadradinhos. Então, aqui no sentido da largura, a gente vai poder colocar aqui 8 quadradinhos. Dessa forma, qual vai ser o total de quadradinhos que a gente vai conseguir dividir aqui essa folha de papel cartão? Repare, se eu posso colocar 11 quadradinhos aqui no sentido do comprimento e 8 quadradinhos no sentido da largura, então o total de quadradinhos vai ser 11 por 8, 11 vezes 8, que vai dar quanto? Vai dar 88. Então o total de quadradinhos vai ser 11 vezes 8, que são 88 quadradinhos. Ele informou para a gente que 7/8 desse total aqui, que são 88 quadradinhos, foram utilizados na confecção de um mosaico. Então, qual foi o total de quadradinhos que foi usado aí nesse mosaico? Ele informou que foi 7/8 desse total de quadradinhos, que é 88. Então, é 7/8 de 88. De matemática é vezes, então 7/8 vezes 88. Aqui vai poder simplificar 88 por 8, aqui sobra 11. 7 vezes 11, então foram usados aqui nesse mosaico 77 quadradinhos. Ele quer saber qual foi o número de quadradinhos não usados aí nesse mosaico. Para saber qual foi o número de quadradinhos não usados no mosaico, é só pegar o total de quadradinhos que foram formados, que é 88, retirar o número de quadradinhos que foram usados no mosaico, que foi 77, então 88 menos 77, não foram usados então 11 quadradinhos, e essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: em uma empresa, o número de estagiários era 20% do número de funcionários contratados. Após a contratação de 60% desses estagiários, essa empresa passou a ter agora 28 funcionários contratados. O número de estagiários contratados foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nessa empresa, o número de estagiários era 20% do número de funcionários contratados. Então, o número de estagiários aqui eu vou chamar de E, era igual, então, a 20% do número de funcionários contratados. Então, era igual a 20% do número de contratados. Eu vou chamar esse número de contratados aqui de C. Então, o número de estagiários
era 20% do número de contratados. Agora observe, 20% a gente sabe que é 20 sobre 100, que vai dar 0,2. Portanto, o número de estagiários vai ser 0,2 de C. De em matemática é vezes, então vai ser 0,2 vezes C. Então já sei que o número de estagiários é igual a 0,2 vezes C. Mas ele informou que após a contratação de 60% desses estagiários, a empresa agora passou a ter 28 funcionários contratados. Então, se a gente pegar o número de funcionários contratados de antes, que era C, somar agora com essa quantidade que foi contratada dos estagiários, que é 60% do número de estagiários, isso tem que dar agora esse novo total de funcionários contratados, que é 28. Agora observe, 60% também a gente sabe que é 60 sobre 100, que vai dar 0,6. E o valor de E aqui, ó, que é o número de estagiários, a gente já sabe aqui que é 0,2 vezes C. Então, E eu já sei que é 0,2 vezes C. Portanto, aqui nós vamos ter que C mais 0,6 de 0,2 vezes C. De em matemática é vezes. Então, vai ficar mais 0,6 vezes 0,2 vezes C, e isso é igual a 28. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,6 por 0,2, você vai encontrar 0,12. Portanto, aqui vai ficar C mais 0,12 vezes C. Então, mais 0,12, C. E isso é igual a 28. Juntando isso aqui, ó, 1C mais 0,12C vai dar quanto? Observe, 1C mais 0,12C. 1C mais 0,12C, isso aqui vai dar 1,12C, que é igual a 28. Então, para achar agora o valor do C, é só pegar esse 1,12 que está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem aqui, ó, duas casas depois da vírgula, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 1,12 aqui, ó, por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então ficando 112 vezes C. E multiplicando 28 por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que vai dar 2.800. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor desse C. Esse 112 está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 2.800 por 112, você vai encontrar 25. Pronto, então já sei que o número de funcionários contratados que havia nessa empresa antes eram 25. Mas eu sei que o número de funcionários contratados aqui, como a empresa contratou aqui, ó, mais 60% aqui, ó, de E, ela vai ficar aqui agora com um novo número de estagiários contratados. E com isso ela chegou a 28. Então observe, a empresa ela tinha essa quantidade de C, mas ela contratou mais outros estagiários, mais essa quantidade aqui, ó. Então ela vai ficar com a quantidade C, mais essa nova quantidade aqui dos estagiários contratados. E com isso ela ficou com 28. A questão que a gente determina aqui, qual foi o número de estagiários contratados. Então nós queremos saber aqui qual foi esse número de estagiários contratados. Mas eu já sei que o número de contratados que havia antes eram 25. Assim, o número de estagiários que foram contratados vai ser, basta pegar esse 25 e passar para lá. 28 menos 25, então foram contratados aqui nessa empresa 3 estagiários, e essa resposta integra na letra C. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: um colégio realizou um simulado de matemática para os alunos do segundo e do terceiro anos do ensino médio, no qual se inscreveram 120 alunos, de modo que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano foi de 2 para 3. No dia do simulado, determinado número de alunos do segundo ano não compareceu, e todos os alunos do terceiro ano que se inscreveram estavam presentes, de modo que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano
que compareceram no simulado foi de 5 para 9. O número de alunos do segundo ano que não compareceram ao simulado foi igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que esse colégio realizou esse simulado de matemática para os alunos do segundo e do terceiro anos do ensino médio. E se inscreveram aqui, 120 alunos. Então significa que se a gente somar o número de alunos do segundo ano, que eu vou chamar de S, com o número de alunos do terceiro ano, que eu vou chamar aqui de T, isso tem que dar o total de alunos que se inscreveram, que é 120. Observe, conseguimos montar aqui esta equação. Por outro lado, ele falou para a gente que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano foi de 2 para 3. A razão em matemática a gente sabe que é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre o número de alunos do segundo ano, que a gente está chamando de S, para o número de alunos do terceiro ano, que a gente está chamando de T. E essa razão, o texto informou que ela foi de 2 para 3. Montamos aqui esta proporção. O texto disse ainda que no dia do simulado, determinado número de alunos do segundo ano não compareceu. Mas qual foi esse número de alunos do segundo ano que não compareceu? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente. Qual foi o número de alunos do segundo ano que não compareceram aqui ao simulado? Então eu não sei qual foi essa quantidade. Eu falei, então foi uma quantidade X de alunos aqui do segundo ano que não compareceu aqui para o simulado. Mas ele disse que todos os alunos do terceiro ano que se inscreveram estavam presentes, de modo que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano que compareceram, essa razão agora já foi de 5 para 9. Então, primeiramente, vamos determinar aqui quantos foram os alunos do segundo ano e do terceiro ano que se inscreveram para esse simulado. Repare, nós temos que essa equação, S mais T, igual a 120. E aqui nós temos esta proporção. S está para T, assim como 2 está para 3. Vamos isolar aqui essa incógnita S, que a gente pega esse T que está aqui dividindo e passa para cá multiplicando. Então S vai ser igual, passando para cá multiplicando, vai ficar 2T sobre 3. Pronto, agora que eu já sei que S é 2T sobre 3, vamos pegar esse valor de S e vamos substituir aqui nessa equação. No lugar de S que a gente vai escrever 2T sobre 3. Mais T, e isso é igual a 120. Chegamos nessa equação aqui, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, o nosso mínimo é 3. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado se multiplica em cima. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2T vai ficar 2T. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo, vai ficar 3, vezes mais T vai ficar mais 3T. 3 dividido por 1 tem aqui embaixo, vai dar 3, vezes 120 vai dar 360. 2T mais 3T aqui vai dar 5T, que é igual a 360. Para achar agora o valor do T, é só pegar esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo essas continhas aí, dividindo 360 por 5, a gente encontra que T é 72. Então, o número de alunos do terceiro ano que se inscreveu para esse simulado foram 72 alunos. Agora eu preciso também saber o valor da incógnita S, ou seja, o número de alunos que se inscreveram aqui para o segundo ano. Para isso, eu vou pegar esse valor de T, substituo ou nessa equação ou nessa primeira. Eu vou substituir nessa primeira mesmo, que está mais fácil. S mais T igual a 120. Só que eu já sei que T é 72. Para achar agora o valor do S, é só pegar esse 72 e a gente passa aqui para o segundo membro. Então vai ficar 120 menos 72 vai dar 48. Pronto, então o número de alunos que se inscreveram aqui do segundo ano para o simulado foram 48 alunos. Agora observe, ele diz que determinado número de alunos do segundo ano não compareceu, mas todos os alunos aqui do terceiro ano compareceram. Então, determinado número de alunos aqui do segundo ano não compareceu, mas todos os alunos aqui do terceiro ano compareceu. Mas falou que de maneira que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano que compareceram, essa razão agora passou a ser de 5 para 9. Então, a gente vai ter aqui uma outra razão. Então, vou colocar um outro traço de fração aqui. Essa razão vai ser entre o número de alunos do segundo ano que compareceram. E quantos foram os alunos do segundo ano que compareceram? Veja, o total de alunos que se inscreveram do segundo ano foi 48, mas X não compareceu. Então, o total de alunos que se inscreveram e que compareceram vai ser 48
menos esses X alunos aqui, ó, que não compareceram. Então agora aqui eu tenho o total de alunos do segundo ano que compareceram para o simulado, que foi 48 aqui, ó, menos X. O total dos alunos do segundo ano que compareceram para o simulado foi 48 menos X. E a questão falou para a gente que a razão do número de alunos do segundo ano para o número de alunos do terceiro ano que compareceram foi de 5 para 9. Portanto, a razão do número de alunos do segundo ano que compareceram. Quantos foram o número de alunos do segundo ano que compareceram? Foi 48 menos X. Para o número de alunos do terceiro ano que compareceram. O número de alunos do terceiro ano que compareceram foram todos os alunos do terceiro ano, que foi 72. E essa razão ele informou que foi de 5 para 9. Chegamos nessa outra proporção. Então aqui é só pegar isso aí, multiplicar em cruz. 5 aqui, ó, vezes 72, que vai dar 360. Que é igual a 9, que multiplica 48 menos X. Vamos pegar esse 9 que está aqui multiplicando, vamos passar para cá dividindo. 360 dividido por 9 aqui vai dar 40, que é igual a 48 menos X. Agora vamos pegar esse menos X, vamos passar aqui para o primeiro membro, e esse 40 a gente passa aqui para o segundo. Então tá menos X vem para cá, mais X. Esse 40 vai para lá, menos 40. 48 menos 40, então X é igual a 8. Assim, o número de alunos do segundo ano que não compareceram a esse simulado foi essa quantidade X que deu 8. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola! Essa foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 composta e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: em uma escola, há 2 professores de português, ambos de mesma eficiência, que juntos conseguem corrigir 50 redações em 6 horas. Para corrigir 90 redações, mais um professor, com a mesma eficiência dos outros 2, irá juntar-se à dupla. Dessa forma, o tempo necessário para que esses 3 professores corrijam 90 redações será de qual desses daqui? Bom, pessoal, observe que essa é uma questão que está envolvendo aqui, ó, grandezas. Eu estou informando que nessa escola aqui nós temos 2 professores de português, ambos de mesma eficiência, que juntos conseguem corrigir aqui 50 redações em 6 horas. Aí ele falou, para corrigir agora 90 redações, mais um professor com a mesma eficiência dos outros 2 irá juntar-se à dupla. Então, se vai entrar mais um professor, nós vamos ter agora 3 professores. Esses 3 professores aqui, para corrigir 90 redações, vai gastar aqui, ó, quanto tempo? Então, eu quero saber aqui, ó, quantas horas que eles vão gastar. Então, eu não sei, eu vou falar que vai ser uma quantidade X de horas. Perceba, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 grandezas. Portanto, nós temos aqui uma regra de 3 composta. Bom, para resolver uma regra de 3 composta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a incógnita, a letra X, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui, ó, para baixo. E vou comparar as outras 2 grandezas com essa grandeza onde nós colocamos a letra, a incógnita X aqui, para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos começar comparando essa grandeza professores. Então, eu vou comparar a grandeza professores com a grandeza tempo aqui, ó, em horas. Então, observe, 2 professores fazem um serviço em 6 horas. Mas se eu colocar 3 professores trabalhando, esse mesmo serviço será feito em mais horas ou em menos horas? Então, novamente, 2 professores conseguem fazer um serviço em 6 horas. Se a gente colocar 3 professores trabalhando, esse mesmo serviço será feito em menos horas. Repare, nós aumentamos a quantidade de professores, mas diminuímos o tempo. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza professores, em relação a essa grandeza tempo em horas, ela vai ser
inversamente proporcional. Agora vamos comparar essa outra grandeza, quantidade de redações em relação a essa grandeza tempo aqui em horas. Para corrigir 50 redações, a gente vai precisar de 6 horas. E para corrigir uma quantidade maior de redações, para corrigir agora 90 redações, a gente vai precisar de mais horas ou de menos horas. Então, novamente, para corrigir 50 redações, a gente gasta 6 horas. Para corrigir uma quantidade maior de redações, para corrigir agora 90 redações, a gente vai precisar de mais horas. Então, observe, dessa vez nós aumentamos a quantidade de redações, mas também tivemos que aumentar o tempo. Se a gente aumenta de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza, número de redações, em relação a essa grandeza, quantidade de horas, ela vai ser diretamente proporcional. Pronto, agora que a gente identificou qual grandeza que é diretamente proporcional e qual que é inversamente proporcional, a gente pega essa grandeza onde nós colocamos a letra incógnita x, a gente escreve exatamente como está aqui, ó, 6 sobre x. Ela deve ser igual ao produto dessas outras duas grandezas na ordem que elas estiverem aqui, ó. Veja que essa primeira grandeza, professor, aqui ela está na ordem inversa. Repare, ela é inversamente proporcional. Então a gente vai inverter o que nós temos aqui, ó. Está 2 sobre 3, invertendo vai ficar 3 sobre 2. Veja essa outra aqui na ordem que ela está. Essa daqui está na ordem direta. Ela é diretamente proporcional. Então a gente vai manter como está aqui, ó. Está 50 sobre 90, então vezes 50 sobre 90. E agora, para facilitar as nossas contas, vamos simplificar o que for possível. Veja que dá para cancelar um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Sobrou um 9 aqui. Como tem 3 aqui em cima, a gente vai poder simplificar também esse 3 com esse 9. Dividindo em cima e embaixo aqui, ó, por 3. 3 por 3 aqui vai dar 1. 9 por 3 aqui vai dar 3. Assim a gente vai ter que 6 sobre x vai ser igual. Aqui é só fazer essas continhas. Multiplicação de uma fração por outra fração. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Multiplicamos parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 5 aqui vai dar 5. 2 vezes 3 vai dar 6. E agora é só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 5 vezes x, 5x, que é igual a 6 vezes 6, 36. Para achar o valor do x, só pegar 5. Está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí dividindo 36 aqui por 5, a gente vai encontrar 7,2. 7,2 o quê? Qual que é a unidade aqui, ó, para o x? O x está representando o tempo aqui, ó, em horas. Então, o x nosso aqui vai ser 7,2 horas. Assim, esses três professores, para corrigir 90 redações, vai gastar 7,2 horas. Mas ele quer a resposta aqui, ó, com horas e minutos. Então, a gente precisa converter isso aqui para hora e minuto. Agora aqui, pessoal, muito cuidado. Observe que a gente tem aqui, ó, 7,2 horas. Muito cuidado para você não vir aqui e marcar na letra C, 7 horas e 20 minutos. Veja, 7,2 horas aqui não corresponde a 7 horas e 20 minutos. Repare, 7,2 horas, isso aqui é a mesma coisa de fazer 7 horas mais 0,2 hora. Observe, 7,2 horas, 7,2 ou 7,2 horas é a mesma coisa de 7 horas mais 0,2 hora. Uma hora você sabe que são 60 minutos. Então isso aqui vai ficar, ó, 7 horas, 0,2 agora. Se você multiplicar, fizer essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,2 por 60, isso aqui vai dar 12 minutos. Assim, esses três professores, para corrigir 90 redações, eles vão gastar 7 horas e 12 minutos. E não 7 horas e 20 minutos. Então, vamos gastar 7 horas e 12 minutos. E essa resposta tem que ir na letra B. Show de bola! Foi uma boa questão também, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!